Existe uma forma de desistir que quase ninguém percebe. Não acontece quando você diz eu desisto. Não acontece quando você abandona tudo de uma vez. Na verdade, ela é muito mais silenciosa, muito mais perigosa. E talvez esteja acontecendo com você agora. Porque a maioria das pessoas não desiste em um único dia. Elas desistem aos poucos. Em pequenas decisões, pequenas concessões, pequenos adiamentos. Até que um dia percebem que abandonaram seus sonhos, sem nunca terem admitido isso para si mesmas. Agora presta atenção, porque este vídeo não é sobre fracasso, é sobre algo muito mais profundo. É sobre o momento em que alguém para de acreditar que sua vida pode ser diferente, e começa apenas a sobreviver. Ninguém acorda um dia e decide abandonar completamente seus sonhos. Isso seria fácil de perceber. O problema é que a desistência real acontece lentamente. Você queria aprender algo novo, mas deixou para depois. Queria cuidar melhor da sua saúde, mas adiou mais uma vez. Queria mudar de vida, mas esperou o momento perfeito. Então os dias passaram, as semanas passaram, os meses passaram, e aquilo que antes era um plano começou a se transformar em uma lembrança distante. Essa é a primeira fase. Você ainda fala sobre seus objetivos, mas já não age em direção a eles. E sem perceber, começa a criar uma distância entre aquilo que deseja e aquilo que faz. Existe uma palavra responsável por destruir mais sonhos do que o fracasso. Essa palavra é depois. Depois eu começo. Depois eu tento. Depois eu mudo. Depois eu resolvo. O problema é que o depois raramente chega. Porque quando ele finalmente chega, surge outro depois. E mais outro. E mais outro. Até que anos inteiros desaparecem. E o mais assustador? Tudo isso parece normal. Você continua trabalhando, continua vivendo, continua seguindo sua rotina. Mas internamente algo mudou. Você deixou de acreditar que aquilo realmente vai acontecer, mesmo que ainda não tenha admitido. Agora presta atenção nessa parte, porque é aqui que muita gente se perde. No começo você acredita, tem energia, tem motivação, tem entusiasmo, mas conforme os resultados demoram a aparecer, algo acontece. A dúvida cresce, o medo cresce, a insegurança cresce. E então você começa a diminuir suas expectativas. Não porque quer, mas para evitar decepções. Você para de sonhar tão alto, para de tentar tanto, para de acreditar tanto, e chama isso de maturidade. Mas muitas vezes não é maturidade, é desistência disfarçada. Existe uma diferença entre adaptar seus planos e abandonar seus sonhos. Mas muitas pessoas confundem as duas coisas. Elas dizem, estou sendo realista, estou sendo racional, estou apenas aceitando a realidade. Mas no fundo existe algo que elas não querem admitir. Elas desistiram, talvez não completamente, talvez não conscientemente, mas desistiram, porque pararam de agir, pararam de tentar, pararam de construir. E quando a ação desaparece, o sonho começa a morrer lentamente. Agora observa sua vida. Você ainda está buscando aquilo que dizia querer há alguns anos? Ou apenas está repetindo os mesmos dias? Porque viver no automático é uma das formas mais perigosas de desistência. Você acorda, trabalha, consome distrações, dorme, repete. E enquanto tudo isso acontece, seus objetivos ficam cada vez mais distantes. Não porque são impossíveis, mas porque deixaram de receber sua energia, sua atenção, seu esforço. E aquilo que não recebe energia acaba desaparecendo. Agora vem uma verdade difícil. A mente humana é extremamente inteligente para criar justificativas. Quando você para de agir, ela encontra explicações. Não é o momento certo. Estou muito ocupado. Agora não dá. Talvez mais para frente. Essas frases parecem inofensivas, mas repetidas durante anos, tornam-se prisões. Porque impedem você de enxergar o que realmente está acontecendo. Você não está esperando o momento certo. Está adiando. Não está sendo paciente. Está paralisado. E existe uma grande diferença entre essas duas coisas. Enquanto você espera, o tempo continua passando. Enquanto adia, o tempo continua passando. Enquanto duvida, o tempo continua passando.
Essa talvez seja uma das verdades mais assustadoras da vida. O relógio não desacelera porque você está confuso. Os anos não param porque você está inseguro. A vida continua avançando. E cada dia representa uma escolha: aproximar-se dos seus objetivos, ou afastar-se deles. Mesmo que você não perceba, imagine chegar ao final de uma década, olhar para trás, e perceber que você ainda está exatamente onde estava. Não porque faltou capacidade, não porque faltou inteligência, mas porque desistiu lentamente, em silêncio, sem perceber. Essa dor é diferente, porque não vem do fracasso, vem da consciência de que você poderia ter tentado mais, poderia ter acreditado mais, poderia ter sido mais corajoso. E essa é uma dor que muitas pessoas carregam pelo resto da vida. Mas existe algo interessante: algumas pessoas despertam antes que seja tarde. Elas percebem o que está acontecendo, percebem que estavam vivendo abaixo do próprio potencial, percebem que estavam se escondendo atrás de desculpas, percebem que estavam confundindo conforto com segurança. E então algo muda, não de forma explosiva, não de forma dramática, mas profundamente. Elas voltam a agir, voltam a construir, voltam a acreditar, mesmo sem garantias, mesmo sem certeza, mesmo sem saber exatamente como tudo vai acontecer, porque finalmente entendem uma coisa: o maior risco não é tentar e falhar, o maior risco é nunca tentar de verdade. Agora presta atenção: talvez você não tenha desistido dos seus sonhos, talvez tenha desistido de si mesmo, talvez tenha começado a acreditar que não é capaz, que não merece, que não consegue. E quando alguém perde a confiança em si mesmo, começa a abandonar possibilidades antes mesmo de tentar. Essa é a desistência mais perigosa de todas, porque acontece dentro da mente, silenciosamente, sem que ninguém perceba, nem mesmo você. Mas existe uma boa notícia: se você consegue perceber isso, ainda existe tempo. Enquanto existe consciência, existe escolha. Enquanto existe escolha, existe mudança. Você não precisa recuperar todos os anos perdidos. Precisa apenas recuperar a direção, porque direção importa mais do que velocidade. Uma pessoa caminhando lentamente na direção certa ainda está avançando. Uma pessoa parada, não. E talvez este seja exatamente o momento em que você precisa decidir: continuar vivendo no automático, ou voltar a construir a vida que realmente deseja. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: qual foi o último sonho que você abandonou silenciosamente? Pensa nisso. Não responda rápido. Pensa de verdade. Qual foi aquela meta? Aquele projeto? Aquela mudança? Aquela versão de você mesmo que ficou para trás? Porque talvez ela ainda esteja esperando. Talvez ainda exista uma oportunidade. Talvez ainda exista tempo. Mas apenas se você parar de fingir que está tentando quando, na realidade, já parou há muito tempo. Essa é a verdade que poucas pessoas têm coragem de encarar. Não é o mundo que está impedindo você. Não é a sorte. Não é o destino. Muitas vezes é apenas a desistência silenciosa que foi crescendo dentro de você, dia após dia, sem fazer barulho. Se você entendeu este vídeo, então percebeu algo importante. A maioria das pessoas não fracassa porque tentou e não conseguiu. Fracassa porque parou de tentar. Porque desistiu aos poucos. Porque deixou seus sonhos morrerem lentamente enquanto fingia que ainda estavam vivos. Mas agora você percebeu, e percepção muda tudo. Porque a partir do momento em que você enxerga o problema, pode fazer algo sobre ele. Pode voltar a agir. Pode voltar a acreditar. Pode voltar a construir. Mesmo que seja um pequeno passo. Mesmo que seja hoje. Mesmo que ninguém mais acredite. Agora me responde uma coisa: qual sonho você percebeu que estava abandonando sem perceber? Comenta aqui embaixo. Eu ainda não desisti. Quero ver quem decidiu acordar antes que seja tarde. Se inscreve no canal para mais conteúdos que fazem você enxergar aquilo que a maioria prefere ignorar. E deixa o like, porque isso ajuda essa mensagem a chegar em outras pessoas que talvez tenham desistido de si mesmas, sem perceber. Talvez alguém precise ouvir isso hoje, assim como você precisou, porque enquanto você ainda estiver respirando, ainda existe uma escolha: desistir de verdade, ou recomeçar.